plantando em meu coração desilusão e tristezas plantar. Então clamo por teu nome santo, peço que teu manto caia sobre mim e logo sinto alívio e o desalento tem que se extinguir. Quantas maravilhas! Santa Rosa, a Senhora nos traz os teus conselhos tão gloriosos. Só o bem nos faz. Quantas vezes as dores quiseram meu corpo tomar. Quantos clamores precisei para a Senhora expressar. Então, em meu coração, senti tua unção me amparar, e as dores foram embora, e só me resta agora para a Senhora cantar. Quantas maravilhas! Santa Rosa, a Senhora nos traz os teus conselhos tão gloriosos. Só o bem nos faz. Quantas vezes a tua mão santa me segura e não me deixa cair. Quantas vezes a Senhora me escuta antes de eu pedir. É por isso e por tudo mais que tudo faz e ainda faz.
preces e canto assim para a Senhora adorar. Quantas maravilhas, Santa Rosa, a Senhora nos traz os teus conselhos tão gloriosos, só o bem nos faz. Quantas maravilhas, Santa Rosa, a Senhora nos traz os teus conselhos tão gloriosos, só o bem nos faz, nos faz. De quando em quando o desalento quer me dominar, tentando em meu coração desilusão e tristezas plantar. Então clamo por teu nome santo, peço que teu manto caia sobre mim e logo sinto alívio e o desalento tem que se extinguir. Quantas maravilhas, Santa Rosa, a Senhora nos traz os teus conselhos tão gloriosos, só o bem nos faz. Vitória pelo sangue do Cordeiro. Vitória, vitória, tendo a Santa Rosa o dia inteiro. Santos anjos lá do céu, a Deus louvando, cantando.
aqui na terra respondemos, cantando um canto de vitória. E este canto nós cantamos, porque seguimos o Consolador. Vitória, 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 pelo sangue do nosso Salvador. Vitória, vitória, vitória pelo sangue do Cordeiro. Vitória, vitória, lendo a Santa Voz Rosa o dia inteiro. Na luta estamos a marchar, na guerra imensa contra o mal, porque nós todos integramos o grande exército celestial. E confiantes nós marchamos com a Santa Voz e seu sucessor. Vitória, 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 pelo sangue do nosso Salvador. Pelo sangue do Cordeiro. Vitória, vitória, tendo a Santa Voz Rosa o dia inteiro. Santos anjos lá do céu, a Deus louvando, cantam glória. E aqui na terra respondemos, cantando um canto de vitória. Este canto nós cantamos, porque seguimos o Consolador. Vitória, 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 pelo sangue do nosso Salvador. Vitória, vitória, vitória pelo sangue do Cordeiro. Vitória, vitória, lendo a Santa Voz Rosa o dia inteiro. Na luta estamos a marchar, na guerra imensa contra o mal, porque nós todos integramos o grande exército celestial. E confiantes nós marchamos com a Santa Voz e seu sucessor. Vitória, 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 pelo sangue do nosso Salvador. Pelo sangue do Cordeiro. Vitória, vitória, tendo a Santa Voz Rosa o dia inteiro. Santos anjos lá do céu, a Deus louvando, cantam glória. Consolações, com a graça da nossa Mãe Virgem Maria e a paz do nosso Senhor Jesus, esteja com todos. Mas para que possa estar com todos essa paz, essa graça, essa tão necessária bem-aventurança, é necessário que nós
venhamos a compreender o quão sagrado é esse momento. O momento em que nos reunimos nesse tabernáculo precisa ser, irmãos, o meu e o seu objetivo adorar a Deus. O nosso Jesus, ele disse, buscai primeiramente a Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não há nada mais importante e oportuno do que adorar a Deus em espírito e verdade. Os irmãos já tiveram a oportunidade de interagir-se, de trocar ideias, só que agora, irmãos, é momento de falar com Deus e dedicarmos-nos a Ele plenamente. Daí, aproveitar desse momento em que vos saúdo, para lhes dizer o quão importante é que estejamos plenos na igreja. Corpo, alma e espírito, exclusivamente para adorar a Deus, fazer as nossas preces e cantar louvores ao nome da Santa Vó Rosa, que já está conosco. Eles vieram com os anjos para passar esses momentos conosco, e aquele que souberam aproveitar e compreender a presença desses santos já tem sentido pela fé a graça e a consolação da Santa Vó Rosa, que é nos dado também através do Santo Irmão Alto. Irmãos, após tantos anos, é maravilhoso estar novamente convosco e podermos compartilhar desse momento de fé, louvor e adoração. Momento em que aproveito desta oportunidade para estender a minha saudação às pessoas queridas que nos honram com a sua presença e faz-nos visitas. É maravilhoso tê-los conosco nessa noite. Sentimos-nos felizes com a sua presença e convidamos para que estejam conosco em mais oportunidades. Sois bem-vindos a esse tabernáculo. Estendo também os meus cumprimentos, a minha saudação, que traduz a saudação da Igreja Apostólica, às pessoas queridas, os nossos ilustríssimos irmãos que estão conosco através da internet, o qual sentimos-nos honrados porque abriram não só as portas de sua casa, mas também os vossos corações para receber a nossa reunião e também estar conosco irmanados no só Espírito para louvor e adoração ao reino dos céus. É momento de falar com Deus. E vos convido a colocar-se em pé. Estaremos iniciando esta reunião de oração, cantando o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Certa vez o nosso Deus, Ele disse, irmãos, então ireis, buscar-me-eis e invocarei o meu nome. Mas somente me encontrará quando me buscares de todo o seu coração. À medida que vamos avançando em nossa jornada,
nos envolvemos com os embaraços dessa vida e esquecemos ou nos fazemos de esquecidos a respeito de como é maravilhoso falar com Deus e a reverência que esse momento exige. Irmãos, eu gostaria de pedir, pelo amor que vós tendes pelas vossas almas, desconecte-se dos celulares. Dedique-se a Deus nesse momento. Há somente uma forma de falar com Deus, irmãos, através da oração. E acredito que ainda que não penses dessa forma, tu viestes a esse lugar para ter um encontro com Deus. A Santa Vó Rosa te chamou aqui. Então nós iremos orar para darmos início a essa reunião. Conecte-se com Deus pela fé. Erga vossas mãos, curvem suas cabeças. Irmãos, especialmente feche os vossos olhos. O nosso Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. E somente se vê a glória de Deus quando fechamos os nossos olhos carnais. E assim nós estamos orando. Soberano Deus, glorioso Pai que está nos céus. Uma vez mais estamos na Tua presença. E é maravilhoso, Deus, é uma dádiva poder conectarmos-nos com os céus e fazer o exercício da fé, esse que é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova daquilo que não se vê. É por isso que fechamos os nossos olhos, ó Pai, para que os nossos corações se abram para os mistérios celestiais, as coisas que o Senhor deseja nos revelar. E já tem nos revelado sobre tudo o Teu grande amor expresso na pessoa da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Alto. E é em nome de Jesus que aqui estamos, louvando, glorificando. Orações aqui serão ministradas, ó Pai. Os Seus filhos farão clamores, vieram com esse desejo, empreenderam um grande esforço para comparecer a essa reunião, porque sabe que aqui é o Teu tabernáculo. E quão bom e maravilhoso é estarmos em união, porque aqui o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Aqui nós encontramos tudo que é necessário para a vitória, para que sejamos felizes nos nossos relacionamentos, na nossa convivência, para que sejamos vitoriosos e encontremos aqui, ó Santa Vó Rosa, o lenitivo, a paz e a esperança. Santo Irmão Aldo, fale conosco nessa noite. E como em tantas outras oportunidades, ó Deus, fale com a Tua igreja. Derrame o Espírito Santo, a unção gloriosa e as virtudes necessárias para que se produza frutos em nós. E proclamemos o Teu santo nome com destemor e com a autoridade de Cristo em nossas vidas, possamos Te servir segundo a Tua vontade. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, que a Tua palavra seja eficaz em nós e possa trazer a nós entendimento, sabedoria de Deus e possamos sempre Te servir. Os atos que compõem a liturgia desse culto, Santa Vó Rosa, abençoe todos. Que em cada momento, em cada fase desta reunião, seja para louvor e adoração do Teu santo nome. E sejamos instrumentos de Deus na vida do nosso semelhante e canal de bênção para esta humanidade. É momento de falar convosco, Santa Vó Rosa, tudo o que há em nosso coração, porque bendiz a nossa alma ao Senhor, e tudo o que há em nós seja para louvor e glorificação do Teu santo nome. Nós Te agradecemos por essa oportunidade e pedimos, Santa Vó Rosa, fique conosco hoje e para todo sempre. Amém. Cantemos, irmãos, o hino de número 82, ó Espírito Santo. Espírito Divino.
fé e temor, Espírito Santo do Senhor, envia do alto céu da glória celestial. Santos e anjos do exército da milícia angelical, Santo Espírito de Deus, nós consagramos-nos a Ti. Somos do Pai, somos um em Cristo Senhor. Por gentileza, retome os vossos lugares. Passemos para a ministração dos louvores sob responsabilidade dos nossos irmãos do coral. Os nossos queridos irmãos estarão apresentando nesse momento o hino de título Louvor pela Salvação.
Em sua próxima apresentação, o coral cantará o hino de título O Preço da Liberdade. Jesus Cristo deu sua vida para nos salvar. Morreu na cruz, derramou seu sangue para nos libertar. Com grandes lutas venceu a maldição, pagando o preço da nossa salvação. Liberdade hoje temos, pois graças a Jesus, o Senhor Consolador. Liberdade hoje temos, porque a nossa frente rege o último pastor. Nesta comunhão damos graças a Jesus, que ressurgiu depois do intenso martírio na cruz. Ele é paz, Ele é amor, é o Salvador e Redentor. Liberdade hoje temos, pois graças a Jesus, o Senhor Consolador. Liberdade hoje temos, porque a nossa frente rege o último pastor. Quem quiser ser remido por nosso Senhor, precisa crer nas promessas que Ele deixou e acreditar que Cristo já voltou e que enviou um outro Consolador. Liberdade hoje temos, pois graças a Jesus, o
Amém. Irmãos, passemos nesse momento para o recolhimento das ofertas. Nesta oportunidade, retransmitirei aos irmãos a mensagem contida no boletim apostólico. É pertinente e propícia para que venhamos compreender a respeito do quão importantes somos para a obra do nosso Deus. Conclamo e conto com a sua gentil atenção para que todos possamos compreender a finalidade dessa mensagem. Nessa semana de Páscoa, preparem uma oferta realmente especial. Irão ajudar muito a igreja a saldar os compromissos. Temos pedido que haja maior interesse em ofertas melhores, ofertas que sejam frutos do amor e reconhecimento por tudo que nossa igreja realiza. Páscoa é oportunidade de expressarmos este amor e reconhecimento. Jesus não mediu esforços e sacrifício para cumprir sua missão e deixar um legado de amor que favorece o homem humilde e sincero que o aceita, obedecendo os seus ensinos. Oportuno é fazermos esse esforço cooperando com a Igreja de Cristo. A Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo nos ensinaram a valorizar Jesus. Eis então uma grande oportunidade para amá-lo, adorá-lo, glorificá-lo e cooperar com a obra que ele fez, ou seja, a Igreja Apostólica. Estamos firmes e contamos com o reconhecimento e seu esforço. Agradecemos de coração pelo vosso amor e suas ofertas especiais. Realizemos então os planos de Deus através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e com a colaboração de todos. Comemorem a Páscoa de Jesus participando da Santa Comunhão nesse domingo de Páscoa, com alegria em vossos corações, porque Páscoa é festa de liberdade e de verdadeira união do povo de Deus em família. Desejamos a todos uma feliz Páscoa junto aos seus familiares e vossos irmãos apostólicos. Irmãos, por que Jesus veio a essa terra? Qual a finalidade da vinda do Divino Mestre a essa terra? Muitos séculos antes de Jesus vir, o profeta Isaías disse que ele viria porque todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Jesus veio e, iniciando o seu ministério, ele disse: eu vim por causa das ovelhas perdidas da casa do meu Pai. Tudo ele fez para salvar o pecador. A mensagem, o convite de Jesus era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Findando o seu ministério, Jesus, ele concluiu, irmãos, ele chegou a uma conclusão dizendo: ainda há muitas ovelhas que não são desse aprisco. Convém agregá-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Somos ovelhas de Cristo, na segurança desse aprisco.
ouvimos a voz de Jesus, que de muitas formas falou conosco, mas a essência do chamado de Jesus sempre foi e sempre será: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que concluímos, irmãos? Com todo esse tempo, esses anos que temos de igreja restaurada, vivenciando a manifestação da Santa Vó Rosa, a proteção do profeta Santo Irmão Aldo, qual a conclusão chegamos nessa noite? A conclusão é: ainda há muitas ovelhas que não são desse aprisco. É por isso que o projeto e o plano de Deus não muda, é o mesmo. O plano de Deus é reconciliar-se com o homem. Embora ele rejeita, ele abomine o pecado, ele ama o pecador e deseja salvá-lo e dar uma oportunidade para corrigir os seus espíritos e mudar de vida. Há muitas ovelhas que não são desse aprisco, irmãos. Jesus disse: elas ouvirão a minha voz. E como essas ovelhas ouvirão a voz de Cristo? Através dessa igreja, através de você. É por isso que somos chamados para ser instrumentos de Deus para a salvação de almas. É por isso que somos convidados a colaborar com a salvação de almas. É por isso que nessa noite somos convidados a fazer o exercício do mandamento de Cristo. Ele disse: novo mandamento vos dou, amai uns aos outros como eu vos amei, e amai o seu próximo como a ti mesmo. Não há como estarmos aqui felizes, plenamente, completamente felizes, no bem-estar desse aprisco, na segurança desse aprisco, sabendo que há almas sofrendo. Há vidas, há situações de fracasso na vida de muitos no mundo. Não há como esta igreja estar completamente feliz nessa terra, tendo um trabalho árduo, uma missão a fazer, e cruzarmos os nossos braços. O nosso Jesus, ele disse que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, esse não está apto para o reino dos céus. Porque os campos branqueiam em flor, é momento da colheita, é momento de ceifar, é momento de trazer almas para Deus, de levar uma palavra de esperança. Será, irmãos, que esta igreja ficará tão somente no lema, a esperança de um mundo melhor? Nós precisamos fazer algo concreto. E nessa noite é momento de refletirmos em nossa missão. Refletirmos e criar em nós o sentimento da empatia. Sermos sensíveis e fazer o exercício da caridade. Jesus disse: ide buscar e aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque sacrifício ele já fez por nós. Mas nós precisamos ser misericordiosos e trabalhar em função de resgatar vidas para Deus. É por isso que a sua participação é muito importante. É por isso que você não pode ficar de fora do projeto de Deus. É por isso que a sua presença, os seus dons, os seus talentos é importante, irmãos, mas financiar essa obra é o nosso dever. Esta igreja precisa muito de vossas ofertas, independente do valor e do quanto podes dar. Você não pode ficar de fora. Ajude esta igreja. E estando essas palavras em vossos corações,
Eu vos agradeço pela maneira com a qual as recebeu e convido os irmãos que curvem suas cabeças. Nós estaremos orando para consagrar as vossas ofertas. Soberano Deus, eterno e glorioso Pai Celestial, fazer parte do Teu projeto e do Teu plano é maravilhoso. É uma dádiva e, por que não dizer, é o exercício do nosso galardão que desfrutamos ainda estando nessa terra. Poder levar o nome da Santa Vó Rosa, dizer ao mundo do poder, da graça, da paz, das bem-aventuranças e dos privilégios espirituais que herdamos por Cristo Jesus, é para nós a nossa felicidade. E nós iremos fazer com muito entendimento e com grande alegria. Santa Vó Rosa, os seus filhos abriram os corações e com espírito voluntário, com um sentimento missionário e evangelizador, haveremos de divulgar o Teu santo nome e oportunizar momentos para que as vidas possam reconciliar-se com Deus e joelhos possam se dobrar, confessando e reconhecendo Cristo como Salvador e a Senhora como Espírito Consolador. E aqui nessa igreja possam ser apacentados pelo profeta, o nosso pastor excelente, o santo irmão Aldo. Santa Vó Rosa, pois nesse momento diante do Teu altar os Teus filhos apresentam o fruto do labor e a expressão prática da fé e uma maneira concreta de exercitar o amor e conjugar o verbo amar. Santa Vó Rosa, abençoa os Teus filhos, receba essas ofertas e elas sejam utilizadas de forma justa e eficaz, e como em tantas outras oportunidades, essas contribuições sejam utilizadas para resgatar, trazer as ovelhas perdidas da casa do Pai, para que aquelas sejam curadas pelo profeta Santo Irmão Aldo. Santo e querido irmão Aldo, haja paz, prosperidade, alegria, bem-aventurança e saúde na vida dos seus filhos. Tudo o que eles fizerem ou intentarem fazer, tenha a confirmação da Tua graça, de maneira que eles possam, pela fé, enxergar, contemplar a mão de Deus agindo em favor de todos. Seja, pois, repreendido todo o mal em nome de Jesus, e os Teus filhos possam compreender que aqui é local de bênção e é um refúgio para todos aqueles que vivem cansados desse mundo e do pecado. Te agradecemos, Santa Vó Rosa, porque portas se abrem pelo Teu poder e misericórdia. Os Seus filhos viverão bem, serão felizes e bem-aventurados, saudáveis, e nunca faltará a Tua graça, a presença de Cristo e o pão de cada dia sobre a mesa de cada um. Por isso, nós Te louvamos, Te agradecemos e declaramos consagradas essas ofertas para a Tua obra nessa terra. Amém. Agradeço-vos pelas vossas contribuições, se tornaram sagradas, é muito útil para a obra dessa igreja, então que a Santa Vó Rosa lhes abençoe mais e mais. Enquanto as nossas queridas diaconesas percorrem o templo recolhendo as vossas ofertas, é oportuno que eu diga para os irmãos que amanhã estará acontecendo na congregação de Goianira o sacramento de Santa Comunhão. Será mais uma oportunidade para que se ligue a Cristo. O nosso Jesus, ele disse: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Então os irmãos terão esta oportunidade de celebrar junto, caso queiram, claro, celebrar junto com os irmãos da congregação de Goianira esse momento sacramental, sagrado. Gostaria também de convidar os obreiros para que se faça presente nesta oportunidade de Santa Comunhão em Goianira, para cooperarem no serviço da ceia do Senhor. Todos que atenderem esse convite, por que não dizer uma convocação, eu digo-vos que a Santa Vó Rosa irá lhes abençoar, e vos agradeço pela sua gentil atenção. Irmãos, agora o coral estará apresentando o hino de título Martírio na Cruz.
Amém. Irmãos, senhores visitantes e queridos internautas, convido-vos a refletir na palavra do nosso Deus contido na mensagem do Boletim Apostólico. Semana Santa. Na Semana Santa, há muitos anos, Jesus entrou em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Passou seus últimos momentos com os discípulos, instituiu a Santa Ceia, foi crucificado e ressuscitou. No domingo, entrou triunfante em Jerusalém. A multidão ouvira que Jesus estava indo a Jerusalém e foi ter com ele, aclamando-o como o Messias. Estenderam seus mantos pelo caminho e espalharam ramos de palmeiras para que Jesus pudesse passar. Iam adiante dele, seguindo-o, clamavam dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Na quinta-feira, dia que celebraram a Páscoa judaica, seguindo as instruções do Mestre, os discípulos se reuniram com ele diante de uma mesa. Antes, porém, Jesus lavou os seus pés, ensinando-os sobre humildade e o servir uns aos outros. Quando terminou, Jesus disse: entenderam o que eu vos fiz? Vós dizeis que eu sou mestre e Senhor. E o dizes bem, porque de fato eu sou. Pois eu, sendo vosso mestre e Senhor, lavei os vossos pés, também fazei isso uns com os outros. Tomando o pão, deu graças, o partindo deu aos seus discípulos, dizendo: comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei. Esse é o cálice, o símbolo da nova aliança em meu sangue, que é derramado por muitos. Ele ordenou que tomássemos esses elementos em sua memória. Foi assim que surgiu a Santa Ceia, ou Santa Comunhão. Também avisou que um dos 12 iria traí-lo. Então Judas Iscariotes saiu para entregar Jesus à autoridade. No final da ceia, eles cantaram hinos e foram para o Jardim das Oliveiras para orar. Passou algum tempo em oração, então Jesus viu que ao seu encontro vinha Judas com os guardas para prendê-lo. Com um beijo. Então Jesus perguntou: Judas, é com um beijo que você trai o Filho de Deus? De início, os discípulos tentaram lutar. Depois fugiram, deixando Jesus sozinho. Então foi levado à casa do sumo sacerdote para ser julgado.
Jesus foi condenado à morte por causa da inveja de seus acusadores. Foi julgado pela lei judaica e pela lei romana. Os mestres da lei procuravam um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Não queria matá-lo por algum crime, não, mas por inveja, porque sentiam ameaçados com a presença dele. Naquela noite foi levado à casa de Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote. Depois foi julgado no sinédrio e durante toda a noite o interrogaram, procurando motivos para condená-lo. O sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: você não vai responder às acusações que estes te fazem? Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote então disse: exijo que jure pelo Deus vivo, você é o Cristo, Filho de Deus? Jesus respondeu: tu o disseste, mas eu vos digo a vós, chegará o dia em que vereis o Filho de Deus assentado à direita do Pai e vindo sobre as nuvens dos céus. Quando então o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, exclamou, blasfemou: por que precisamos de mais testemunhas? Esse homem acabara de blasfemar. Na sexta-feira cedo, levaram Jesus a Pilatos, governador romano. Apenas um governador romano teria autoridade para condenar alguém à morte. E as pessoas que levaram Jesus disseram: encontramos esse homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de impostos a César e se declara ele o Cristo, um rei. Pilatos interrogou Jesus, mas não encontrou motivos para condená-lo. Por isso o enviou a Herodes, o rei da Galileia. Este estava curioso para conhecer Jesus e queria ver um milagre. Interrogou o mestre, mas Jesus não respondeu. Então Herodes e seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo o manto, mandaram de volta para Pilatos. Herodes e Pilatos até então eram inimigos, mas naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos entendeu que Jesus era inocente e que os líderes estavam agindo por inveja. Tentou livrar o Cristo usando a tradição de soltar um preso na época da Páscoa. E o preso era Barrabás. Uma vez mais, Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos respondeu: por quê? Que crime ele cometeu? Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou Barrabás. Mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Levem-no e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para a acusação. Os judeus começaram a dizer que Pilatos não era amigo de César, porque estava protegendo Jesus, e gritavam: se deixarem esse homem livre, não és amigo de César. Quem se faz rei é contra César. Diante dessa acusação, Pilatos negou sua responsabilidade pelo destino de Jesus e o entregou aos soldados romanos para ser crucificado. O julgamento de Jesus realçou o pecado do mundo. A perfeição dele incomoda quem vive no pecado. Tudo o que aconteceu no julgamento foi injusto. Pelo sinédrio,
foi uma farsa para manter a aparência de justiça e encontrar uma desculpa para tirar a vida de Jesus. No julgamento de Pilatos e Herodes, ficou claro que Jesus era inocente, mas os romanos cederam à pressão do povo e ignoraram a justiça e ordenaram sua flagelação. Então iniciou-se a zombaria da coroação. Longos espinhos se entrelaçaram, formando uma espécie de coroa. E esses espinhos penetraram a cabeça do mestre, fazendo-o sangrar. Após ser humilhado, o fizeram carregar a cruz, e o mestre caminha descalço pelas ruas, puxado por cordas, fadigado e frequentemente caindo. No Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojaram Jesus e de sua túnica transformou num troféu. É deitado de costas sobre a cruz, com pregos é fixado nela, pelas mãos e pelos pés, e é levantado. Com grande sofrimento e dor, Jesus morreu. A morte foi cruel e dolorosa. A pior forma de morrer que existia, lenta, dolorosa e humilhante. Mesmo sofrendo de forma terrível, se manteve fiel e não negou a Deus. Jesus exclama dizendo: tenho sede. Um soldado lhe estende através de uma vara uma esponja molhada em vinagre. Jesus, ele diz: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. O céu escurece, o sol se esconde, e o mestre clama: meu Deus, por que me desamparaste? Em seguida grita: está consumado. E por fim, num grande brado diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento o véu do templo se rasga, a terra treme e as rochas se fendem. Confirmada sua morte, o corpo de Jesus é retirado da cruz e sepultado no túmulo. Os sacerdotes falaram com Pilatos e ganharam permissão para colocar um destacamento de soldados a guardar o túmulo de Jesus, que havia sido selado com uma grande pedra. Em sua morte, Jesus mostrou seu caráter exemplar. Não amaldiçoou as pessoas que o tinham traído e torturado, perdoou. Mesmo sofrendo a agonia terrível da cruz, Jesus não ficou pensando em si. Ele tomou conta de sua mãe, do seu discípulo amado e daquele que se converteu estando ao seu lado na cruz. O sábado é um dia sagrado de descanso para os judeus. Então os discípulos ficaram aguardando em casa. No domingo, o maior milagre se deu. Jesus ressuscitou glorioso. Amém. Irmãos, estamos celebrando a última semana de Jesus. A última semana de vida do Mestre. Mas é oportuno lembrar que numa quinta-feira como hoje, Jesus, mesmo sabendo do que estava esperando ele, os flagelos, a tortura, ele escolheu estar numa reunião de oração, irmãos. Numa quinta-feira como essa. E nessa reunião de oração, Jesus, se ele já amava os seus discípulos, nessa noite ele se derramou em amor.
ele disse que não havia amor maior do que o daquele que dá sua vida em favor dos seus amigos. Ele poderia estar em qualquer outro lugar, mas ele escolheu, ele preferiu estar com seus discípulos em família, fazendo promessas. À medida que ele ia se despedindo dos seus discípulos, ele fazia promessas dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele fez a oração sacerdotal, ele instituiu a Santa Comunhão, dando-se como alimento, comprovando que verdadeiramente não foi, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dando um novo significado para a Páscoa judaica, um momento não de olhar para trás como os judeus fazem, inclusive comendo ervas amargas para lembrar do sofrimento do cativeiro do Egito, mas olhando para frente com esperança. Esse é o significado da Páscoa cristã, olhar para frente, para as promessas que Ele fez, muitas das quais Ele já tem cumprido em nossos dias. Depois Ele orou, cantou hinos, se preparou, espiritualmente falando, para aquilo que viria. Não é diferente, irmãos, o estar nas reuniões de oração. Cantarmos, alimentar os nossos espíritos da unção dos céus e aguardar, reservar, abastecer o nosso espírito para as coisas que ainda virão e sobrevirão sobre nós. E na última semana de vida de Jesus, ele presenciou de tudo que havia de melhor e de pior nas pessoas. Nessa semana, de domingo a domingo, do momento que na tradição católica, é bom a gente frisar isso, que a Semana Santa e o Domingo de Ramos veio ao conhecimento, está no calendário do nosso país, mas que é uma tradição católica, mas que nos dá a oportunidade para refletir em alguns pontos. Do Domingo de Ramos até na ressurreição, no domingo, Jesus, ele contemplará de tudo o que há de bom e de ruim no ser humano. As pessoas entusiasmadas, as pessoas até mesmo com uma determinada quantia de euforia estavam recebendo Jesus, porque enxergavam em Jesus não um libertador, um guia espiritual, o Emanuel, o Deus conosco, como profetizou Isaías, mas não, um rei político, que faria uma revolução civil e arrancaria de César, o imperador romano, o domínio sobre a Judéia. E à medida que essa semana vai passando, essas pessoas vão sendo frustradas nos pensamentos errados que elas tinham a respeito do Mestre. E quando chegar na sexta-feira, essas mesmas pessoas que diziam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, que prepararam e ornamentaram o caminho para Jesus passar, será o mesmo que fará com que Jesus ornamente o caminho rumo ao Calvário com o seu sangue. Eles prepararam como folhas, com folhas, ramos,
ornamentaram um caminho para Jesus passar. Jesus, na sexta-feira, ornamentará o caminho rumo ao Calvário, para que nós trilhemos a nossa jornada nessa terra rumo aos céus. Olha a hipocrisia. As pessoas que estavam dizendo, Hosana bendito, venha, que alegria, é o mesmo que irá dizer, crucifica esse homem. E que o seu sangue derrame sobre nós e sobre os nossos filhos, tomando sobre si a responsabilidade da morte de Jesus. Nessa semana, Jesus também contemplará a traição, contemplará a negação, contemplará o quanto as pessoas pensam do valor que ele tem, e para Judas Iscariotes o valor de Jesus foi 30 moedas de prata. Ele contemplará a zombaria, o sarcasmo, as piadinhas, a crueldade mais vil e a capacidade que o homem tem de ser cruel. Mas nessa semana também, irmãos, ele contemplará a fidelidade do apóstolo São João. Ele contemplará o amor de Maria Madalena. Ele contemplará também o zelo, o carinho de Verônica, que foi ao encontro dele quando ele carregava a cruz e estendeu-lhe um lenço para que ele pudesse secar o seu rosto sangrado e suado. Ele contemplará também o amor de Cirineu, um homem que não tinha compromisso nenhum com ele, que não o conhecia, não era seguidor dele, estavam ali passando aleatoriamente, quando Jesus estava carregando a cruz, e o ajudou a levantar-se várias vezes, e o ajudou também a levar a cruz. E foi por essa qualidade de pessoas que Jesus sacrificou-se. Não é à toa que o profeta Isaías irá dizer que pelas suas pisaduras fomos sarados e que ele carregou a iniquidade de todos nós. E que o castigo que nos traz a minha e a sua paz estava sobre ele. Foi por esse tipo de pessoa que Jesus sacrificou-se. Foi por esse tipo de pessoa que ele deu a sua vida. Chegou diante de Pilatos, ele se isentou, lavou as suas mãos e não quis se comprometer. Estou fora, não entro nessa seara, isso não é comigo. E soltou um bandido no lugar de Jesus. Daí precisamos refletir, se fosse você no lugar de Pilatos, o que você faria? Lavaria suas mãos? Não se comprometeria com Cristo? Como também Nicodemos não quis se comprometer com ele, e durante o dia ficava de longe, mas quando precisava do mestre à noite, procurava. E bajulava Jesus dizendo, mestre, bem sei que tu és um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que fazes tu, se Deus não for com ele. Mas durante o dia não queria ser visto com Jesus. Mas e se fosse você no lugar de Pilatos? Você soltaria Barrabás? Você soltaria Jesus ou Barrabás? Claro que soltaríamos Jesus, né, irmãos? Eu soltaria Jesus. Se eu tivesse o poder e a autoridade de Pilatos, eu soltaria Jesus. Alguém pode dizer isso,
Mas se você realmente soltaria Jesus, por que você segue Barrabás então? Se você tem esse pensamento, Jesus sofreu por mim, o castigo que era para a minha pessoa, a condenação que estava destinado a mim, eu que antes do pecado era conhecido e considerado como inimigo de Deus, e a beleza do amor de Deus está nisso, e a doutrina vai dizer que Deus prova o seu amor por nós pelo fato de que Ele nos amou primeiro, estando nós ainda no pecado, e enviou Jesus. E se é tão fácil dizer que soltaríamos Jesus, por que nós seguimos Barrabás? Porque Barrabás significa e representa o mundo. E todo aquele que vive o mundo em si, ele é um seguidor de Barrabás. Todos aqueles que ainda não compreenderam a essência da doutrina, o grande amor de Deus expresso na disciplina, que é um instrumento de libertação e não de tortura, porque torturado já foi Jesus, e Ele deu a disciplina para ser um instrumento de libertação, e Ele disse: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas se nós soltamos Jesus, por que nós não valorizamos esta igreja? Não valorizamos o estar na igreja, porque profanamos com as nossas atitudes que contraria e entristece a Jesus, e é como se nós estivéssemos dando um tapa na cara de Jesus, todas as vezes que nós deixamos de segui-lo como Ele espera. Ah, mas eu solto Jesus, mas eu quero seguir Barrabás, porque é mais fácil, é mais cômodo, é melhor para o meu ego, para o meu corpo, para a minha carne que está lutando contra o meu espírito, é seguir o mundo e querer os benefícios de Jesus. Querer os benefícios do sacrifício, querer os benefícios do amor de Deus. Mas aí, irmãos, nessa semana que nós estamos celebrando, a última semana da vida de Jesus nessa terra, se fosse a sua última semana, como você viveria? Se fosse o seu último dia, a sua última semana, como foi a última semana de Jesus, e se tu soubesses tanto quanto Jesus sabia, de que Ele estaria prestes a dar a sua vida, você poderia dizer no seu último suspiro: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito? Poderia dizer isso? Viveria perdoando como Jesus perdoou? Teria perseverança a ponto de não sair do seu objetivo, que é os céus, como Jesus não saiu? Se fosse a tua última semana, você continuaria magoado, zangado, irado contra o seu semelhante? Até quando ficarás sem perdoar? Até quando ficarás sem compreender o quão sagrado é esta igreja? Até quando não reconciliará? Até quando viverás a vaidade? Até quando amarás o seu corpo mais do que o seu espírito? Até quando virá para a igreja e não fará uma oração? Irmãos, nós estamos contemplando pessoas que se dizem apostólicos, mas que não constroem um relacionamento com Deus e a Santa Vó Rosa, porque não oram. É triste, irmãos,
percebermos isso e até mesmo falarmos isso, mas é uma verdade. Jesus disse: a verdade liberta. Jesus disse que todo aquele que é da verdade ouve a voz dele, e é triste percebermos que há apostólicos que não estão orando. Pelo menos não na igreja. Percebemos olhos abertos, brincadeiras, risos, zombaria. Percebemos que verdadeiramente as pessoas elas estão relaxadas espiritualmente falando. É por isso que Jesus ele disse: se hoje pedires a sua alma, a tua riqueza, para quem será? Porque as pessoas vão acumulando tradições, superstições, vão acumulando defeitos, vão acumulando pecados e vão construindo os seus tesouros pecaminosos, carnais, mundanos, trazendo o mundo para dentro da igreja, e eles se acham ricos. O rei Salomão ele disse: vaidade das vaidades, tudo nessa terra e nessa vida é vaidade. São Tiago ele diz que de Deus não se zomba. E ele diz que todo aquele que quer ser amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. São Paulo em Gálatas, ele vai complementar essa fala dizendo: olha, de Deus não se zomba, e tudo que o homem plantar, isso também colherá. Há uma palavra na doutrina que diz: prepara-te para encontrares com o Senhor. E vamos nos envolvendo com as coisas, os embaraços dessa vida. E poderá essa semana ser a última nossa. E como encontraremos com Deus? Com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Alto. Jesus ele subiu o Monte das Oliveiras para orar. Esta igreja para nós precisa ser como um Monte das Oliveiras, um lugar de oração, um lugar de buscar a proteção, a graça, porque antes que Jesus falasse amém, o traidor foi encontrar com ele lá. E nós não sabemos quando virá sobre nós a tribulação, a perseguição, a difamação. Então nós precisamos orar, irmãos, buscar a Deus enquanto nós podemos achá-lo, enquanto a porta da graça ainda está aberta. Chegará um momento em que a porta da graça fechará. Assim como a porta fechou para aquelas 5 virgens imprudentes na parábola das 10 virgens, a porta da graça está prestes a fechar. Jesus ele disse: aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que não quer ouvir, continua brincando. Continua levando as coisas de qualquer maneira. Continua irreverenciando esse lugar. Mas todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Uns antes, outros depois. Mas todos compareceremos e seremos julgados. Mas não se pode julgar. Jesus ele disse: eu não julgo ninguém, mas a palavra que eu vos fiz conhecer, essa te julgará no último dia. Essa palavra, essa doutrina vai nos julgar. E feliz é aquele que for absolvido. Estando, pois, essas palavras em vossos corações, eu vos agradeço e convido os irmãos que, por gentileza, coloquem-se em pé. Iremos cantar o hino de número 176, reunidos em oração. Pedimos
Estende as suas mãos aos céus, curvem suas cabeças, façamos um momento de oração individual. Oremos. Amém, irmãos. Vamos cantar o hino de número 179, Graças, graças a Deus. Agradeço a todos os irmãos pela sua presença, sua atenção e a sua reverência. Agradeço a cooperação dos nossos irmãos aqui tão bem representados, ministério, pastores, diáconos e diaconisas, e agradeço também aos nossos ilustres irmãos do coral. Que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo abençoe a todos. Estendo os meus agradecimentos às pessoas que nos honraram com a sua visita e àqueles que estão conosco via internet. Que a graça da Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo esteja com todos. Irmãos, por gentileza, estende novamente as suas mãos aos céus, curvem suas cabeças, nós estamos orando para encerrar a nossa reunião. Senhor Deus,
Tão grande amor o Senhor tem revelado. Através de Jesus, tudo tem feito para nos resgatar e nos atrair com laços de amor e benevolência. Agradecemos a Jesus, o autor da vida, o nosso Salvador. Agradecemos a nossa Mãe Virgem Maria por tão grande fidelidade e coragem também, porque aceitou essa grande missão, essa grande incumbência de trazer a esse mundo Jesus, o Messias, o Cristo e Redentor. Celebramos esse momento com gratidão, porque colhemos os frutos saborosos do teu sacrifício, Jesus. Para o Senhor foi um cálice amargo, mas para nós que herdamos e aceitamos a salvação, é um cálice doce, porque através da Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, santos formados por ti, nós vivenciamos o amor de Deus por nós. E nesse momento, os teus filhos como igreja, como teu corpo, ó Jesus, a tua noiva, estão aqui reunidos para te louvar, para te glorificar e também para ministrar clamores ao teu santo nome. Ouça, Jesus, a súplica dos teus filhos. Santa Vó Rosa, vós que sois o Espírito da verdade, sonda o coração dos teus filhos e ajude-os a vencer as lutas. Dê a eles cada vez mais sabedoria, discernimento, entendimento, para compreender o quão bom é estar nesse caminho, um caminho que nos direciona aos braços amorosos de Deus. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, ajuda as crianças, proteja, livra-as de todos os perigos e males, ajude os adolescentes, os nossos jovens, ajude também os casais que estão construindo um matrimônio firmados na verdade, tendo a Senhora como alicerce e coluna firme. Santo e querido Irmão Aldo, abençoa os nossos idosos. Vai de encontro às vidas que sofrem, acamadas, debilitadas, enfermas. E restabeleça a saúde, a cura divina, a proteção. Transmita a paz, Santo Irmão Aldo. E ajude-os a vencer as lutas de cada dia. Santo e querido Irmão Aldo, eu peço em favor dos nossos ouvintes do programa Hora Milagrosa, os nossos irmãos e amigos internautas e aqueles que nos honram com a visita, que para nós é um privilégio poder proclamar o teu santo nome e fazer conhecido o teu poder. Ajude, pois, essas vidas, Santa Vó Rosa. Ô irmão Aldo querido, eu peço em favor daqueles que estão angustiados, desenganados, desiludidos, desesperados, aqueles que estão depressivos, ansiosos, aqueles que estão marginalizados, em situação de rua, desempregados. Ajude, Santo Irmão Aldo. Usa de misericórdia e entre-as com providências nessas vidas e transforme essa vida e essa situação, trazendo para junto de nós, fazendo com que eles conheçam esta igreja, este caminho e se convertam a essa fé e sejam preparados, apacentados e tenham esperança nessa vida e na eternidade com Deus. Santo e querido Irmão Aldo, eu peço em favor destes que aqui colocaram pedidos nessa caixa que é tão propício e própria para isso, para clamores e pedidos, e eles te pedem, Santa Vó Rosa, ajude-os a vencer, proteja-os, liberta-os, ampara-os e livra-os de todo mal, dê a eles a solução para os problemas e também a resposta para o anseio do coração. E se porventura houver alguém que não professa dessa fé apostólica, Santa Vó Rosa, tenha misericórdia, tenha piedade e dê a eles, ó Jesus, uma oportunidade de salvação. Receba, irmãos, a graça de Deus nosso Pai, a unção poderosa do Santíssimo Espírito, a bênção da Santa Vó Rosa, da nossa Mãe Virgem Maria, de Cristo Jesus, o autor da vida. Recebam também as bênçãos do profeta Santo Irmão Aldo. Leve-os em paz até os seus lares, Irmão Aldo. Livra-os de todas as ciladas e empecilhos, todas as armadilhas sejam desfeitas e os teus filhos possam desfrutar de paz, tendo uma boa noite de alegria, de segurança, de proteção, de bênçãos, para que estejam conosco em nossa próxima reunião, congregados e agregados numa pura e genuína fé, para louvor e glorificação do teu santo nome. Já temos te glorificado, haveremos de glorificar ainda mais hoje e para todos sempre. Amém. Paz do Senhor para os irmãos, um grande abraço e até a nossa próxima reunião. A Igreja Apostólica agradece sua atenção
e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.